Boa tarde, gente. A gente está aqui na clínica do Oscar Freire. Vou apresentar para vocês o novo integrante da nossa equipe, que é o Dr. Ricardo Carvalho. O Dr. Ricardo, ele é nutrólogo, né? E nós vamos começar a disponibilizar aqui na clínica uma avaliação corporal por bioimpedância. Tá? O que é isso? O Dr. Ricardo vai explicar aqui os detalhes, né? A gente vai avaliar a composição corporal antes e após a cirurgia. Então a paciente vai poder ver de uma forma concreta o quanto ela perdeu de percentual de gordura antes e depois de uma cirurgia plástica. Tá? E também vai poder fazer um acompanhamento nutricional com o Dr. Ricardo para manter seu resultado e para ficar com o corpo mais bonito. Tá? Doutor Ricardo, você pode explicar, por favor, como funciona o exame da bioimpedância? Bom, é o seguinte, boa tarde pessoal. Uma das partes da consulta que a gente faz é a análise de composição corporal pelo aparelho de bioimpedância, né? Então, basicamente, o aparelho é esse, o paciente sobe, segura a manopla, é um exame relativamente rápido, coisa de 5 a 10 minutos, né, para a gente fazer essa análise, e os parâmetros que essa balança acaba fornecendo para a gente, eles acabam sendo muito importantes para a gente fazer um acompanhamento do ponto de vista de composição corporal. Pedi para os meninos se aproximarem um pouco para mostrar como fica a análise de composição de um paciente, e é basicamente esses parâmetros que a balança acaba fornecendo para a gente. Aqui ela faz uma análise de composição corporal, levando em consideração a água corporal total, proteínas, minerais, massa de gordura e peso. Tá? Se a gente for analisar aqui, nesse exemplo de paciente, uma paciente que tinha 60 quilos, uma massa de gordura com cerca de 22,2, onde o ideal para ela estaria na faixa de 10 a 16 quilos, minerais cerca de 2,7, onde o ideal é entre 2,3 e 2,8, as proteínas cerca de 7,6, então podem ver que ela estava dentro dos parâmetros de normalidade para ela, a não ser pela massa de gordura que estava acima do valor recomendado. Mais aqui abaixo a gente vê a análise de composição de músculo e gordura, onde o peso total dela é de 60,8. Na massa muscular ela tem cerca de 21 quilos e a massa de gordura 22,2. Como a gente pode ver, esse parâmetro de massa de gordura em quilogramas está acima do valor indicado para ela. Outros dados que a balança acaba nos fornecendo é a análise de obesidade. Então, a paciente tem um IMC com cerca de 20,3, um percentual de gordura de 36,5. Esses parâmetros estão acima do que é indicado para ela, levando em consideração peso, idade e o sexo. Na análise de composição corporal por segmento, a gente vê que ela tem uma massa muscular normal nos membros superiores, abaixo na região do tronco e normal nas regiões dos membros inferiores. Com relação à análise de gordura por segmento, esse padrão se mostra acima nos membros superiores, acima na região de tronco e acima na região dos membros inferiores. A balança fornece também para a gente o que seria ideal para um controle de peso, né? O paciente teria que ter pelo menos aí uma perda de peso de gordura com cerca de 10,7 quilos, né, para chegar a uma composição corporal ideal. E os dados iniciais adicionais que a balança nos fornece são em relação à massa muscular, formando cerca de 21 quilos, como a gente já havia visto, de massa muscular. A taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que essa pessoa gastaria sem fazer nenhum tipo de atividade física, né? Seriam cerca de 1.200 calorias. A relação cintura-quadril, que é a relação entre o tamanho da pelve e a circunferência abdominal, ela forma nesse caso, essa paciente forma uma relação de 0,86, onde o ideal para ela está entre 0,75 e 0,85.
o grau de gordura visceral, que é uma escala que ela nos fornece de 1 a 9, nesse caso a paciente tinha 9, e o grau de obesidade. Outro dado muito importante que a gente usa para fazer o acompanhamento é esse histórico de composição corporal, onde ele leva em consideração o peso, a massa muscular e o percentual de gordura. E dessa forma a gente consegue fazer a manutenção do tratamento e o segmento do paciente, saber se o paciente está tendo resultado com relação ao histórico de composição corporal. Então, gente, a bioimpedância é uma arma muito interessante, né, na prática médica, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de você, inclusive estético, você vai saber exatamente qual é o seu percentual de gorduras, percentual de massa muscular antes e depois da cirurgia, e também com o controle dietético você vai ter uma perda de peso, né? Então você vai sempre ter um parâmetro para você ver se a sua dieta está fazendo efeito, se o seu exercício está fazendo efeito, tá bom? E a gente tem essa arma aí para a gente saber quanto a gente perdeu efetivamente na cirurgia, né? Então com isso a gente consegue ter um dado mais concreto para vocês, tá bom? Então a gente já está com esse exame disponível na nossa clínica. Vocês querendo fazer um agendamento com o Dr. Ricardo Carvalho, é só ligar nos telefones que a gente tem aí no perfil e agendar a consultinha com ele e fazer esse exame aí que pode ser feito antes, depois da cirurgia, para um controle de peso. Então, muito obrigado, Dr. Ricardo. Obrigado, Dr. Gustavo. Obrigado, pessoal.